Oi gente, meu nome é Angela Freire, eu sou uma brasileira que mora aqui em Portugal há 3 anos e meio, com muitas histórias pra contar. Eu espero que hoje meu áudio esteja bom, porque o último ele ficou abafado, não sei se foi porque eu coloquei aqui na roupa. Então eu vou fazer ele desse jeito hoje pra ver se dá tudo certo e ele sai. E hoje eu vim fazer um desabafo. Normalmente eu tento fazer um roteiro e preparar o vídeo e seguir um planejamento, né? Só que hoje é mais um desabafo mesmo, que eu já tô querendo fazer há muito tempo, porque quando envolve comida, eu e comida temos uma relação séria, não é à toa que as pessoas falam que eu como demais e me zoam por causa disso, né? Fazem piada por eu comer demais, por eu gostar de comer. Até de eu gostar de batata frita, as pessoas falam. Eu não vejo muito sentido nisso, mas eu não posso esperar das pessoas coisas que eu não faria, não é mesmo? Então, já tô habituada, né, com várias piadas que fazem sobre isso. E realmente, quando envolve comida, pega um pouquinho no meu coração, sabe? Então hoje é mesmo um desabafo, não fiz roteiro nem nada, só sentei aqui e vou falar tudo que eu senti na época e tudo que eu sinto até hoje referente ao ter passado fome no meu primeiro Natal aqui em Portugal. Gente, meu primeiro Natal aqui em Portugal, sim, eu passei fome, eu dormi com fome. Foi horrível, foi muito traumatizante, foi assim, um episódio que eu nunca esqueço. Inclusive, eu nunca esqueço de ninguém, sabe? De ninguém que me recusa comida. Então, se você me recusou comida um dia, amor, eu não esqueci de você, tá? Eu sou bem rancorosa com isso, porque eu acho que um prato de comida não se nega a ninguém. É uma coisa que eu jamais faria, obviamente. Muitas coisas que fizeram comigo, na verdade, eu não faria nem de perto, mas é aquilo, né? A gente só dá o que a gente tem, então isso não é uma coisa que eu tenho dentro de mim, essa ruindade. Eu acho bem cruel a gente negar comida a qualquer tipo de pessoa. Então, independente do que ela tenha feito. E sim, eu fiz merda naquela época. Tinha feito uma coisa muito séria, muito grave, muito ruim. E eu aceito o sentimento, entendo o sentimento dos que me trataram assim. E sim, passei fome no meu primeiro Natal aqui em Portugal. Na minha casa, antes, né? Na minha casa, no Brasil, com a minha família, essa data, eu acho que na família de todo mundo, né? Conta aí como que é o Natal na casa de vocês, como que é a fartura, como que é a ceia, com quem você passa Natal, como que é na casa de vocês. Na minha família, sempre foi muito farta. A ceia de Natal, a noite de véspera de Natal ali, a gente sempre se juntou, normalmente na casa da minha tia, juntava a família inteira, cada um levava um prato, fazíamos amigo secreto, amigo da onça, amigo ladrão, whatever. Desde quando eu era pequena até, já cheguei a passar com a minha mãe também, assim, só nós em casa, né? E íamos no outro dia pra minha tia, mas assim, a mesa estava sempre cheia, gente. Fruta, arroz com passas, que eu nem gosto, tinha muita coisa, pernil, peru, chester, tinha muitas sobremesas, assim, independente de onde eu passava com a minha família, a mesa sempre esteve cheia, farta, e eu sempre comi muito, né? Normalmente Natal é a época que a gente mais come. E comigo nunca foi diferente, graças a Deus. Eu não venho de uma família rica, mas eu venho de uma família muito unida. Que comida, graças a Deus, nunca faltou. Eu sempre comi muito bem com a minha família, muito bem na casa deles, em todas as nossas comemorações. Comida e bebida, graças a Deus, nunca faltou. Eu tenho essa recordação de Natal, de ser sempre uma data onde eu mais como, né? Normalmente Natal é onde a gente mais come, o dia que a gente mais come no ano. Então pra mim foi mesmo muito traumatizante o meu primeiro Natal aqui num país novo, sozinha, eu ter dormido com fome, tipo... Como assim? Jamais pensei em passar por isso. E eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo, porque comida é o básico, né, gente? Comida é o básico de todo ser humano. E não desejo isso mesmo. Bom, era o meu primeiro Natal aqui. Antes eu também quero deixar claro que foi o meu primeiro Natal aqui. Foi o meu Natal em 2022, na verdade. Foi logo após eu ficar famosa aqui no país. Todo mundo sabe que eu fiquei famosa aqui no país porque gravaram um vídeo meu
dançando funk com outro cara e eu estava traindo meu namorado, meu ex-namorado, todo mundo já sabe disso, certo? Se não sabe, agora você tá sabendo, mas todo mundo que eu conheço sabe que eu não conheço também, então você deve saber também. Pois é, sim, fiz merda, fiz muita merda, não me orgulho da Ângela que eu era, não me orgulho de ter ido pra aquela festa, não me orgulho de ter ficado com outra pessoa e me envolvido com outra pessoa, de ter desrespeitado meu relacionamento e me desrespeitado também, porque eu acho que respeito é nós que damos e naquela época com certeza não me dava o respeito e não tinha responsabilidade em muitas áreas da minha vida, principalmente na área afetiva. Me arrependo mesmo de tudo que eu fiz, levei essa culpa e levo essa culpa até hoje. Hoje eu já tô num processo de perdão e de mudança, né? Não sou mais a mesma pessoa de 3 anos atrás, estamos em 2026, então eu não sou mais a pessoa de 3 anos atrás. E o meu ex ainda continuava morando comigo em dezembro de 2023, porque eu estava ali. Também, se você não assistiu o vídeo, volta e assistem os meus outros vídeos que eu explico tudo, como foi essa cronologia e essa trajetória. Mas em dezembro eu estava procurando trabalho, nós já tínhamos combinado, eu e ele, de eu começar a trabalhar em janeiro, né, no começo de janeiro, que foi o que aconteceu. Comecei a trabalhar dia 2 de janeiro e ele ainda estava na minha casa em dezembro, né? E no dia da ceia de Natal, eu não queria sair de casa, como vocês também sabem, eu mal estava saindo da cama, eu não queria sair de casa, eu estava extremamente depressiva, por mim eu dormiria o dia inteiro, e era o que eu fazia na maior parte do tempo, eu só queria dormir, chorar e me inundar ali naqueles meus pensamentos terríveis, Deus que me livre naquela época, inclusive. Mas eu não queria fazer nada no Natal. E a família dele se reuniu, obviamente, né, ia se reunir, ia fazer um jantar na casa da mãe dele, da minha ex-sogra, no caso. E ele levou gente, eu não lembro se era um Chester ou se era um peru. Era algum dos dois, ou se era um pernil. Eu não lembro. Eu não lembro porque eu não comi aquela merda. Que ódio. Eu não lembro. Vamos colocar que era um pernil, eu acho. Ele levou as coisas pra fazer o pernil na casa que nós morávamos, ou seja, eu ajudei a fazer o pernil, ele levou pra lá, ajudei a fazer esse pernil, ele cozinhou na minha casa, né, nós cozinhamos ele na minha casa, e na casa dele, né, na nossa casa. Ajudei a temperar, ajudei a fazer, se eu não me engano, ajudei sim, se eu me lembro bem. Não fiz grande coisa, mas ajudei, ele fez mais do que eu, porque eu não tava em muitas condições. Mas como era Natal, né, eu falei, não, vamos botar no cropped e reagir, né, vamos fazer alguma coisa. Eu levantei da cama, ajudei a fazer o pernil, temperei e tal. Ele ficou o dia inteiro assando aquele pernil no forno da minha casa, com aquele cheiro maravilhoso, gente, maravilhoso, cheiro de Natal, cheiro de carne assando, uma delícia. E nós íamos lá, víamos o ponto, gente, ficou uma delícia, sério, tava suculento. Se eu estou certa, eu tenho uma foto dele, desse pernil, no meu Google Fotos. Eu vou deixar aqui a foto pra vocês verem. Eu também não tive muita coisa além dessa foto, mas dá pra vocês sentirem o cheirinho e o tanto que ele estava gostoso, sabe? Fiquei sentindo o cheiro daquele pernil sendo feito o dia inteiro na minha casa. Ele insistiu muito pra eu ir, falou que a mãe dele queria muito que eu fosse e que era pra eu comparecer, né? Mesmo depois de tudo que tinha acontecido, mesmo ele me odiando, ele insistiu pra eu ir. E eu falei, não, hoje é Natal, né? Por mais que esteja tudo uma merda, uma bosta, hoje é Natal, então vamos dar uma trégua, né? Pensei eu, estava completamente errada, vamos dar uma trégua e vamos para a ceia de Natal. Eu como quietinha no meu canto, convivo ali o mínimo possível, dou Feliz Natal para todo mundo e meia-noite e meia eu vou embora. E esse era o meu planejamento, não foi o que aconteceu. Mas fiz isso, coloquei lá o meu vestido verde, lembro até hoje, o meu vestido verde. Me maquiei, eu estava extremamente magra naquela época, bem feia mesmo, até de maquiagem, eu não estava legal. Me maquiei tudo, me arrumei o máximo possível, passei sombra, coisa que eu quase nunca faço, uma sombra verde, ainda por cima. Ai, gente, bem sem noção, né? Não era nem pra ter saído da minha casa naquele dia. Mas enfim, preparamos tudo, me arrumei, ele também, pegamos o pernil, vamos supor que é um pernil. E depois vocês,
Eu vou deixar a foto e aí vocês comentem aqui o que vocês acham que é São Pernil, Peru, Chester, por favor. Que eu quero lembrar e eu quero fazer, entendeu? Esse Natal não, porque depois eu conto, mas o próximo Natal eu quero fazer esse pernil. E fomos pra casa da mãe dele, da minha sogra e do marido dela, e estava a família toda lá, os irmãos dele, tinha o padrasto, tinha a família do padrasto, que é filhos, tias, tinha amigos, tinha um monte de gente, sei lá, umas 10, 15 pessoas lá na casa. E aí a mesa tava realmente farta, tinha um monte de coisa na mesa, tinha camarão, tinha torradas, tinha essas coisas assim. Sentamos, deixamos o pernil na cozinha, porque ia ser servido depois das entradas. Sentamos na mesa, comecei a comer umas torradinhas. Gente, eu vontade de chorar quando eu lembro. Comecei a comer umas torradinhas e foi isso que eu comi. E ok, comecei a comer, bebi qualquer coisa lá, não lembro se era um copo de vinho ou se era um refrigerante, eu não lembro bem. Porque, né, estavam falando qualquer coisa que eu bebi assim, se eu bebesse uma água com cor, já falavam que eu estava completamente bêbada e que eu sou uma alcoólatra e que eu sou uma viciada. E foi isso que eu comecei a ouvir da mesa. Todo mundo da mesa começou a me ofender muito, gente, mas assim, me humilhar demais, não era pouco, sabe? Todo tipo de ofensa, comecei a ouvir muita coisa, muitas ofensas, muitos xingos, e me xingavam desde puinha, sabe? Até tudo, que eu era uma alcoólatra e que eu bebia muito, que eu era uma viciada e que eu usava todo tipo de droga, sabe? Que mais? Começaram a me xingar muito, gente. Humilhação atrás de humilhação. E ficavam falando, soltando piadas e falando um com o outro, sabe? Falando um com o outro como se eu não estivesse ali. Falando muito, muito mal de mim mesmo. E aí eu comecei a passar muito mal. Eu já tava tendo várias crises, né? Como vocês também sabem. Eu já comecei a ficar com vontade de chorar. Minha gastrite já atacou. E quando a minha gastrite ataca, meu estômago faz assim, ó, ele fecha. Não desce mais nada, não consigo comer mais nada. E aí eu tentava disfarçar, meu ex tentava conversar ali o básico comigo, minha ex-sogra também, falavam pra eu comer, ao mesmo tempo que faziam piada sobre eu comer. Gente, foi terrível, sério, foi terrível. E era todo mundo da mesa, todo mundo. Eu lembro até hoje do olhar que o meu ex-cunhado me deu, assim, ele é uma criança, né? Uma criança bem nova, inclusive, menos de 10 anos ele tinha na época. E eu lembro o olhar que ele me deu, eu nunca esqueço. O olhar de assustado, assim, como se eu fosse um bicho. Foi muito horrível aquele dia, gente, muito horrível, só de pensar, me dá vontade de chorar. Porque eu gosto muito dele, do meu ex-cunhado, né, a criancinha e tal. Ele com certeza ouviu tanta coisa que ele deve me odiar. E realmente tava todo mundo me odiando ali, inclusive meu ex, inclusive ele também entrava na onda das piadas e das ofensas e da zoação. Mas assim, fui esculachada de todas as formas. E não que eu não merecesse, sabe? Não tenha feito muita merda e tenha errado muito, realmente. Mas eu fui ingênua de acreditar que ali seria uma trégua ou que simplesmente me ignorariam. E falariam, deixa essa filha da mãe aí e foda-se ela e, sabe, vamos curtir o nosso Natal. Não, gente, eu fui o assunto ali da noite e muito humilhada mesmo. E aí eu comecei a passar muito mal, comecei a ter crise de ansiedade. Pedi pra ir no banheiro, já levei minha bolsa e falei, vou embora. Eu devo ter ficado lá o quê? 30 minutos. Se eu não me engano, 30, 40 minutos no máximo, sabe? Eu devo ter chegado às 10, fui embora às 11, 10, ou sei lá. Saí de casa às 9h30, fui embora às 10h30, mais ou menos isso. Não cheguei a ficar lá nem uma hora, porque eu realmente não aguentei, eles não paravam de falar. E a energia estava assim, pesadíssima, sabe? Pesadíssima. Eu falei, não, vou embora, vou pra casa, já estraguei o meu Natal, não quero estragar o Natal de mais ninguém. E também não ia conseguir comer mais, tudo que eu comia também eles falavam, tudo que eu encostava assim na mesa já era como se eu estivesse cometendo um crime ali.
E eu falei, não, vou embora, chega, melhor não insistir, porque senão a situação vai ficar pior e o vexame vai ser maior do que ele já tá sendo. E levantei, falei pro meu ex que eu ia embora, ele ainda insistiu pra eu ficar. Não sei pra quê, gente, sério. Eu não sei pra quê que me chamaram aquele dia. Que me tiraram da minha casa, que me fizeram eu me arrumar, que prepararam aquela carne na minha casa, enorme, que eu fiquei sentindo o cheiro o dia inteiro. E foi o máximo que eu comi daquele pernil, foi o cheiro dele, sabe? E aí eu pedi o Uber e fui embora. E ele ficou lá, obviamente, né? Era Natal. E eu pedi Uber, fui embora, fui pra minha casa, deitei na cama e dormi chorando, óbvio, com certeza. Foi horrível, gente, foi horrível, foi traumatizante e eu dormi com muita fome. E no outro dia ele voltou pra casa e ele não levou uma marmita. Gente, dá vontade de orar. Uma marmita pra eu comer, sabe? Nada, gente. Um pedacinho assim de pernil, de um camarão que seja, um arroz com passas e só, sabe? Nada, gente, nada. Ele não levou nada pra eu comer e ainda ficou jogando na minha cara: ah, você foi embora porque a minha mãe ia te dar uma caixa de Ferrero Rocher e ela comeu porque você foi embora. Tipo, amor, eu dormi com fome ontem, sabe? Acorda, sabe? Eu dormi com fome, você não me traz uma marmita de uma coisa que você fez aqui na minha casa o dia inteiro, eu sentindo o cheiro, eu morrendo de vontade de comer, ele não me trouxe nada, sabe o que é? Porque sempre sobra, né? Pelo menos na casa da minha família, o almoço do dia 25 são as sobras, né? A maioria das sobras do dia 24. E qualquer coisa, faz uma coisinha ali ou outra no dia 25 pra complementar e só. Mas assim, nem as sobras eu mereci. Nem as sobras eu mereci. Ai, gente, que humilhação. Sabe, eu realmente tava no fundo do poço. E foi assim, um evento traumático na minha vida, porque eu nunca tinha passado por isso. E se eu soubesse que eles não queriam ali, era óbvio. Mas se eu soubesse que eles iam praticamente me expulsar dali, pra quê? Pra começar, pra que me chamaram? Né? Pra que me chamaram? Não precisavam ter me chamado. Porque eu teria comprado qualquer coisa no mercado. E porque naquela época a gente tava comprando tudo muito limitado, né? Então não tinha grande coisa na minha casa, ainda mais no Natal. Eu falei, não, vou comer lá, não preciso comprar coisa pra comer aqui. Eu teria comprado alguma coisa pra comer, um arroz com ovo, que seja na minha casa, sabe? Teria comprado. Teria me planejado melhor pra eu ter passado a noite ali sozinha, mas alimentada, em paz, no meu canto, quieta, sabe? Sem encher o saco de ninguém, sem atrapalhar o Natal de ninguém. Bem na minha, onde eu me colocaria no meu lugar mesmo. E não, né, insistiram pra caramba pra eu ir pra... Não sei se fizeram de propósito também. O fato de não terem levado nada, eu acredito que sim. Dele, né, não ter levado nada. Eu acredito que sim, foi com certeza uma punição. E ainda ficou jogando na minha cara depois: ah, você foi embora? Que absurdo, meu Deus. Por que você não ficou lá aguentando aquelas humilhações por conta de um prato de comida? Gente, não. Eu preferi ter dormido com fome. E depois disso, obviamente, eu nunca mais quis passar o Natal com ninguém. Com ninguém mesmo. Eu sempre priorizei passar os meus natais aqui em Portugal sozinha. Na minha casa, quietinha. Eu trabalhava e comprava meu pratinho de comida ali, meu jantarzinho que fosse, meu vinhozinho ali, quieta, sem ninguém me chamar de alcoólatra, porque eu tô tomando um copo de vinho, sabe? E um jantarzinho ali diferente pra eu sempre passar essa data em paz, sabe? Não, já não era mais questão de fartura, já não era mais questão de grande coisa. Era questão de realmente ter um prato ali de comida, uma taça de vinho, agradecer a Deus por mais um Natal, né? Sozinho ou não, mas com saúde, sempre com Deus. Eu nunca estou sozinha, mas em paz. E foi isso que eu sempre priorizei a partir desse dia, porque foi muito traumático. Com certeza também passei a valorizar muito mais essas datas comemorativas com a minha família e com pessoas que realmente me amam e que jamais me deixariam passar por isso. Isso é uma bosta.
Tô com vontade de tirar. E saber que eu nunca faria isso com ninguém. Graças a Deus eu não tenho esse coração. A pessoa poderia ser o mais filha da puta possível. Ou eu não chamaria, sabe? Se vira aí, fica na sua casa, come. Se vira. Não faz sentido você ir pra minha casa depois de tudo que aconteceu. Tudo bem, eu entendo, sabe? Tá sendo verdadeiro. Ou eu chamaria e faria o mínimo, né? Que é um prato de comida. Mas tudo bem, né? As outras pessoas não são eu. E como eu disse também, o sentimento deles eu entendo, mas a atitude não, gente. Até hoje não me desceu. É bem traumatizante mesmo. E o único Natal depois, isso foi em 2022. Eu passei 2023 e 2024 sozinha, como eu disse. Meio quietinha, comendo na minha casa, sabe? Tudo em ordem, nada faltando, nada fora do lugar. Em 2025 agora, depois de muita insistência também, hoje em dia eu namoro, né? E o meu namorado me chamou pra passar o Natal na casa da família dele, com os pais dele e o tio dele. A família dele é menor. Eu não queria ir de jeito nenhum, gente. Eu não queria ir mesmo. Eu fiz de tudo pra não ir, sabe? Fiz de tudo pra não ir. Eu enrolei muito mesmo pra conhecer os pais dele, pra evitar esse acontecimento, porque eu não queria estragar o Natal de ninguém de novo e nem estragar o meu. Então eu falei, não, melhor não, deixa. E ele insistiu muito. Depois de muita insistência e dos pais dele também insistirem, eu resolvi tomar vergonha na cara, né? E ir lá, e fui, passei o Natal com eles, e foi incrível, assim. Eu tô até emocionada. Tô emocionada, porque fazia muito tempo que eu não passava o Natal em família, sabe? Muito tempo que eu não me sentia acolhida de novo, e eu não posso tirar que eu vou trabalhar, então vou estragar toda a minha maquiagem. Que eu não me sentia acolhida de novo, e que não me tratavam bem. Muito tempo, muitos anos, nem sabia mais qual era a sensação, então eu tava muito assustada, mas foi, depois de quebrar o gelo, né, foi incrível, eu comi muito, levei uma sobremesa lá também, tomei vinho e comi muito. E eu nunca mais vou me colocar no lugar que eu me coloquei naquela época. Se Deus quiser, e eu sei que Ele quer, eu nunca mais vou passar por nada parecido. Mas isso com certeza me ensinou muito, me ensinou a pessoa que eu queria ser e a pessoa que eu nunca mais queria ser. E os ambientes que eu me coloco e que eu deixo de me colocar, a selecionar melhor, né, as coisas que eu faço, os lugares que eu vou. E a valorizar todos esses momentos bons. Com certeza eu sou muito grata. Esse Natal que eu tive agora, em 2025, foi muito diferente. E deu pra matar. Ai, tô chorando. Um pouquinho da saudade de casa, sabe? E é isso que importa, né? Tudo é aprendizado. Eu fico feliz que tenha pessoas ainda que queira conhecer a Ângela, né, de agora, a atual, e que me dê essa chance. E é isso. Eu passei, sim, fome no meu Natal, no meu primeiro Natal aqui em Portugal, mas isso nunca mais vai acontecer. E o meu último Natal aqui foi incrível, valeu a pena. E com certeza vou valorizar muito mais essas datas, então valorizem essa data com a família de vocês, com pessoas que vocês amam, em lugares que te acolhem, que seja farto, que seja unido, que te tratem bem, sabe? Valorizem a família de vocês e pessoas, família ou não, mas pessoas que te querem bem e que te tratam bem. E essas bênçãos, sabe? Que Deus nos dá. Eu hoje sou muito grata por tudo, valorizo muito tudo. Esse é o vídeo de hoje, me emocionei, não esperava, mas agora eu preciso ir, que eu preciso trabalhar. Se vocês assistiram até aqui, muito obrigada. Curte o vídeo, compartilha pra todo mundo me ver chorando.
Se inscreve no canal, por favor. Já tô com mais de 60 inscritos. Muito obrigada por todos vocês que me seguem, que me acompanham nessa jornada, que me mandam mensagem tanto aqui quanto no Instagram. Fico muito feliz pelo apoio de vocês. E até o próximo vídeo, tá bom? Um beijo!